Olá você, telespectador do programa Saúde em Evidência. Hoje nós vamos falar da primeira jornada de saúde mental de Arco Verde, um evento que vai impactar não só Arco Verde, mas toda a região. Nós vamos conversar com a psicóloga organizadora do evento, a doutora Fernanda Oliveira. E você, claro, vai ficar conosco e não vai perder nenhum minuto, porque o programa está incrível. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um programa Saúde e Evidência. Que bom que você está conosco. Muito obrigada por ter aberto as portas da sua casa mais um sábado, para que nós entremos com muita propriedade para falar daquele tema que lhe interessa, saúde. A sua saúde, seja ela física, mental, emocional, financeira. E hoje nós estamos aqui com a doutora Fernanda Oliveira para falar de algo inédito na cidade de Arco Verde, região. Doutora Fernanda, que ideia de trazer a primeira jornada de saúde mental para Arco Verde. Nos conte como foi que aconteceu esse desejo. Sim. Primeiramente, bom dia, a você, Catarina, e a todos, que estão nos assistindo, e também agradecer aqui por esse convite tão especial para falar, sobre a primeira jornada de saúde mental, que para mim, todas as vezes que eu falo dela, me alegra muito. Então, assim, Catarina, eu tenho uma dinâmica, um afeto, uma ligação com a psicologia muito forte. Então, eu sempre estou buscando inovar na psicologia, buscar outras possibilidades, além daquela dinâmica de só doença, diagnóstico, sofrimento, Então, vamos aprender a olhar o outro lado da saúde mental. Então, dentro essa jornada, ela surgiu pelo seguinte. Primeiro, eu tenho a consultoria, eu preparei uma consultoria, que é a consultoria de saúde mental. Foram 2 anos de preparação e lancei ela entre o final de 2024 e o início de 2025. Então, dentro dessa jornada, dessa consultoria, na verdade, eu preparei já a jornada, Então, assim, eu queria trazer grandes palestrantes. Então, você gestou, está gestando essa jornada tem um tempo já. Já tem um tempo. E aí, assim, eu queria muito trazer grandes palestrantes, porque a gente sempre sai para ir em outros lugares. Verdade. Mas por que não trazer eles para Arco Verde? Por que não fazer um evento grande que possa, assim, chegar ao público em geral? Porque, assim, uma coisa que eu quero é que a jornada de saúde mental seja aberta para o público em geral. Não é só para o psicólogo, para o médico, não é só para profissionais da área de saúde, mas para o público mesmo. Isso me deixa muito mais fortalecida de desenvolver uma grande jornada. Quando você fala nessa importância, que eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre isso, é falar de que a jornada ela não é só para profissionais, ela é também e, sobretudo, para as pessoas comuns, no intuito de atingir pessoas, familiares de pessoas que hoje já foram diagnosticadas com algum transtorno, doutora Fernanda, para que entendam, para que se sensibilize, para que tenham mais empatia, ou também para aquela pessoa que não tem, ou acha que não tem, que não tem nada a ver com o assunto, é para esse tipo de pessoa também? Inclui todo mundo. Inclui todo mundo. É o geral. Porque, assim, o intuito é justamente trazer uma saúde mental acessível. Então, o que é uma saúde mental acessível? É entender, as pessoas poderem entender as suas emoções, de uma forma leve, de uma forma cuidadosa. Então, assim, acessar mesmo ali aquele momento, porque a jornada a gente vai ter a sexta e o sábado, então vai ser um final de semana para realmente se conectar. Então vai ser uma imersão. Isso. Onde você que está em casa como uma pessoa comum, tendo ou não algum familiar, ou você tendo ou não algum diagnóstico, vai ser uma imersão
E quando a gente fala em imersão, é estar imerso em um ambiente onde você vai ter a oportunidade, você que está em casa, preste muita atenção. Esse programa tem uma coisa muito boa, né? Que vem lá de Recife, região metropolitana, até Serra Talhada, numa grande audiência. Começando, né, o primeiro sábado do mês de abril. Então, a gente tem aí praticamente 5 meses, né? 4 meses, 5 meses para a jornada. Então, tem poucas vagas, a doutora Fernanda vai falar ainda sobre isso, mas dá tempo de... Seria um presente. Não é verdade? Com certeza. Se você pudesse... Ó, a gente vai conversar tanta coisa aqui, mas você vai chegar à conclusão no final desse programa que se você pudesse escolher se dar um presente esse ano, seria essa jornada. Essa jornada, com certeza. Quando a gente fala em imersão, é exatamente estar ali naquela atmosfera para receber esse cuidado, esse amor de forma leve. Principalmente pela a dinâmica dos palestrantes, né? Porque, assim, eu trago a poesia, eu trago a música, eu trago a sensibilidade, eu trago a história de vida. Então, assim, vai ser lindo, vai ser um evento muito bonito. Falando em palestrantes, algo que certamente vai chamar a tua atenção, mesmo que você não seja da área, vai chamar a atenção, porque tem pessoas a nível nacional, né? A maioria, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre os critérios que você usou, sobre as estratégias que você e a sua equipe usaram para que esse evento, essa jornada, ela fosse pensada, arquitetada, de modo que, para cada área, um profissional técnico, competente o suficiente para estar ali à frente falando daquele assunto. Fala um pouquinho desses convidados, que eu sei que vai chamar a tua atenção aí em casa. Sim. Bom, a escolha deles se baseou na sensibilidade, né? Que é justamente o que eu quero que a jornada chegue a cada um que esteja ali participando, né? Ao aconchego, a realmente assim, ver o outro lado, né, da dinâmica da nossa vida, né? Não só ficar preso a determinadas situações, mas a gente tem uma ampliação aqui. Então, por isso que eu ampliei também a dinâmica dos palestrantes. E entre eles, a gente começa na sexta-feira, quem abre o evento sou eu, o Ariel Freire e o Braulio Bessa, né? Então, assim, eu entro, né, abrindo, trazendo ali, a minha palestra, ela tem como tema Entre Flores e Espinhos, né, ressignificando o sofrimento, do qual apresenta a minha história de vida, né? Perfeito. Então, assim, toda a minha luta, né, para chegar a quem eu sou hoje, né? E aí, finalizando a minha palestra, a gente entra com o Ariel Freire, que é um poeta daqui, né, ele é de Alagoinha, e ele, inclusive, ele é conhecido, assim, pelo Braulio, né? O Braulio Bessa conhece. Então, ele vai finalizar, ele entra com a poesia, finalizando a minha palestra e chamando o Braulio Bessa para o palco, né? Então, o Braulio vai fazer lá aquela Encanto, que são as palestras dele. É verdade. Né? Então, tem como tema também poesia que transforma. Então, assim, o Braulio é excelente. Eu sou muito fã do Braulio Bessa. Eu também. É ótimo. Eu sou muito fã, Catarina. Eu sempre tive, no meu consultório, por exemplo, falar do Braulio me emociona muito, porque, assim, eu, enquanto suicidologista, eu sempre busquei o outro lado mais sensível para trabalhar com as situações de risco ali para o suicídio. E o meu TCC da minha pós-graduação, de uma das minhas pós-graduação, foi falar sobre o suicídio junto com a poesia. Então, eu envolvi, né, a poesia dentro da temática que eu trabalhei no meu TCC. Então, para mim, assim, é muito importante ver o quanto a poesia me ajudou e me ajuda na dinâmica profissional. Inclusive, no meu consultório, hoje ele está com a nova versão, mas teve uma das versões do meu consultório, era todas as paredes com poesia do Braulio Bessa. Eu tinha 3 salas, então as 3 salas você entrava da poesia aqui, poesia, né? Muita poesia dentro da minha sala também. E aí hoje ainda tem, né? Só que como eu mudei a versão, eu deixei as poesias agora só na recepção. Mas assim, ele é um encanto, então eu gosto muito da dinâmica do Braulio e ele não poderia faltar, né? Ele tinha que estar aqui, então a gente combinou,
justamente isso, né? De que até para casar essa dinâmica das palestras, né? Vem de uma história de vida, e aí vem uma poesia, né? Que amplia mais a força, a coragem, a sensibilidade, esse desejo da gente buscar um novo com zelo e com cuidado mesmo. E a capacidade que ele tem, né, de trazer em palavras as nossas emoções, né? Ele é excelente no que ele faz. Exatamente. Teu olho tá brilhando quando você fala nele. Isso significa que você está realizando um sonho. Com certeza, com certeza. O Braulio não me conhece, mas ele não sabe a importância que ele tem na minha vida. Inclusive, quando as paredes do meu consultório tinha lá as poesias dele, a minha irmã, ela tirou um print, mandou para o irmão dele no Instagram. E o irmão dele conseguiu passar para ele. Não foi 10 minutos que minha irmã colocou, chega um áudio para mim dele, né? Um áudio dizendo assim: Fernanda, acabei de ver os meus poemas na parede, né? Muito obrigada. E assim, isso foi fantástico, né? Então, ele não sabe que o meu TCC tem ele, né? Então, assim, a participação dele, da poesia dele ali, dentro de uma temática tão importante que é o suicídio, né? Que precisa ser falado, precisa ser cuidado. Então, eu casei a poesia ali para trazer essa sensibilidade. E aí, assim, vai ser uma grande alegria para mim estar, inclusive, dividindo o palco com ele, né? Porque vai ser esse processo eu e ele. Então, assim, eu estou muito feliz de tê-lo aqui comigo. Que bom. E Arco Verde região nunca se viu, né? Nunca se teve um evento de saúde mental. Na verdade, eventos de saúde mental são muito pouco ainda para o que se precisa, né? Um tema de tanta relevância, de tanta importância e tão pouco falado. Então, a gente precisa, e eu creio que essa jornada é só um pontapé inicial para que falemos de saúde mental de uma forma muito mais extensa, muito mais ampliada, né? Exatamente. E quando a gente fala assim de jornadas e congressos, é aquela questão mais técnica, sabe? E era esse diferencial que eu queria trazer para cá. Porque assim, eu sou acostumada a estar em congressos, mas é aquela questão muito técnica, sabe? O slide, vai lá apresentando e aquela coisa toda. E eu não queria isso. Eu queria uma questão que ninguém vai usar slide, ninguém vai estar lendo nada, nada. Eu quero a sensibilidade. Eu quero que as pessoas brinquem, eu quero que as pessoas interajam, eu quero que as pessoas chorem, sorriam. Eu quero isso. Então, vai ser o evento. Que coisa boa. A gente vai continuar falando daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa de Saúde em Evidência e, claro, agradecer a você que está aí conosco nesse tema tão importante que é falar de saúde mental sob uma perspectiva totalmente diferente, totalmente nova, principalmente para o interior de Pernambuco. Quem diria?
Arco Verde sediar uma jornada, né, com palestrantes nacionais de tanto peso no currículo, peso na competência, e certamente vai impactar toda uma região. Doutora Fernanda, a gente falou do Braulio, né, falou dessa estratégia de trazer a tua história pessoal, sim. Fechar com um poema, e aí você falou algo que me chamou muita atenção, que é nada de slide, muito, né, para trazer essa perspectiva de imersão mesmo. Isso, né, para que a gente ali, eu estou visualizando, não sei você que está em casa, mas me corrija se eu estiver errada, vai ser um processo vai ser um momento de cura ali, vão haver vários momentos de cura ali naquele lugar, né? As emoções vão estar ali à flor da pele, e tudo aquilo que a gente vai viver e experimentar naquele lugar já vai estar nesse processo de cura. Vamos ter todo esse momento, e o sentido é esse, né? O sentido é que seja assim, que as pessoas saiam assim, renovadas e realmente com um outro olhar. Que bom. Com relação aos outros palestrantes, a gente falou do primeiro dia, sim. E aí a gente vai agora falar no sábado, que vai acontecer nos dias 15 e 16 de agosto, e o sábado a gente vai receber alguns palestrantes, muitos, né? Alguns não, bem especiais, alguns palestrantes bem especiais também. Eu gostaria de falar sim. Um pouquinho sobre eles. Qual foi o teu critério para cada um, se tem a ver com a tua história? Conta um pouquinho para a gente desses bastidores, por favor. Certo. Então, no sábado, a gente vai abrir às 8 horas com a Socorro Racioli, né, que é a maravilhosa aí na literatura, né? E, assim, eu gosto dessa questão da literatura, e Socorro, ela fala de uma forma muito linda para os professores, né? Então, assim, eu sei que vão ter professores, eu sei que vão ter o público em geral, então ela sabe falar para cada um. Então, Socorro, ela abre o sábado assim com muita maestria, que é o que ela sabe fazer, né? Assim, ela é excelente, ela é show assim em tudo que ela faz. E aí, finalizando a Socorro, a gente vai ter às 9h30 um podcast ao vivo lá, né? Assim, onde as profissionais vão ter um bate-papo, né, com algumas perguntas que estão sendo organizadas por mim também, dentro do sentido da jornada, certo? Sim. E do que eu quero realmente apresentar. Então, a gente tem a Fabiana Nascimento, a Etiane Oliveira, a Claudine Alcoforado, Dani Cavalcante e Larissa Lemos. Larissa Lemos é daqui. Sim. Porque a gente vai fazer essa questão, assim, a gente vai falar das neurodivergências, mas a partir da ideia de cada um. A Larissa com a experiência dela, né? A Fabiana Nascimento, que vai trazer a experiência profissional que ela tem, que é excelente, né? E a Etiane, que traz um pouco dessa dinâmica da construção do filho desde o ventre, né? Então traz essa relação mãe-filho, e a Claudine, que vai trazer essas relações de pais e filhos, né? Porque ela é terapeuta de casal e família, então ela traz essa ampliação também. E finalizando, a gente entra com o Paulo Vanderlei. O Paulo Vanderlei vai dar um show aí. Um show à parte. Em relação a ampliar e trazer assim, a palestra dele é voltada muito para a força do nordestino, porque ele tem uma linda história com Luiz Gonzaga, né? Então, ele, inclusive, foi ele quem construiu o livro, né? Que é um box, né, de Luiz Gonzaga, 110 anos. Então, o Paulo, ele vai trazer essa questão assim do nordestino, do sertão, da força, da coragem, que é o que o Luiz Gonzaga teve, né? Saiu daqui e foi crescer. Hoje, quando a gente fala de Luiz Gonzaga, em todo canto, né? Se a gente tiver em São Paulo, a gente sabe, e todo mundo sabe quem é Luiz Gonzaga. Verdade. Então, o Paulo, ele vai fazer essa palestra com muita leveza também. E como ele traz, né, na fala dele, ele diz assim, em um dos vídeos que ele gravou para a jornada, ele diz assim que a saúde mental também é cultura, também é força,
né? Então, é cultura. Então, a gente precisa tornar cultural a saúde mental, porque ainda hoje menos, mas ainda é um tabu em relação a isso. Então, gente, cuidar da mente é a mesma coisa de cuidar do corpo. Então, vamos aprender a saber lidar melhor com cada questão. Então, vamos tornar cultural, né, a saúde mental. E aí a gente tem um intervalo para almoço, né, após o Paulo, e iniciamos, e às 14 horas a gente inicia com Rafinha Acústico. Rafinha é um show, adoro Rafinha, porque ele é psicólogo, ele é lá de Taubaté, e a palestra dele é musical, né? Como ele coloca, é uma palestra com música. Então, o que é que o Rafinha ele vai desenvolver? Ele traz a palestra musical a partir de paródias, né? Então, ele pega a realidade da nossa vida e ele lança em paródias. Ele pega uma música e lança. E assim, daquela que vai causar emoção, é aquela música que vai causar emoção e aquela que vai ser engraçada. Inclusive, eu coloquei após o almoço para animar. Então, vai extrair muito riso da plateia, né? De quem estiver participando da jornada. Muito, porque ele traz essa realidade, sabe? Ele traz a paródia dos pais que, por exemplo, para poder sair para um restaurante tem que ter uma área kids. Então, ele traz uma paródia para os restaurantes. Né? Ele canta uma paródia para os restaurantes falando ali que tem que ter área kids. Em tudo, ele usa paródia. E ele é um máximo, assim, tem uma das paródias dele que eu adoro, que ele fala assim, da realidade hoje, né? Nós jovens que vamos para um show, mas a gente já quer uma cadeira para sentar, já está querendo saber a hora que vai voltar, né? Assim, a gente precisa de um tempinho para chorar, às vezes um Dorflex e um café, né? Então, assim, ele traz essa realidade da vida, ou seja, ele mostra também que lá em Taubaté, nos lugares que ele está, também tem sofrimento, a gente passa por essas situações, esses conflitos, essas questões pontuais, assim, que às vezes que acontece no casal, que acontece, tem em todo canto, mas é como a gente lida com isso. Então, ele traz a paródia justamente dando possibilidades, né, de tentar levar determinadas coisas com leveza, né, e não levar sempre ao pé da letra. Né? Então, ele traz essa tranquilidade. O Rafinha é excelente. Seria uma releitura. Eu penso que vai ser uma releitura de como a gente lida com as nossas emoções. Exatamente, é exatamente isso. Ele vai mostrar assim, aquilo Catarina, às vezes assim, você se estressa por uma pequena coisa. Ele vai trazer em paródia uma outra versão e uma versão mais animada. Que bom. Entende? Assim, ele traz muito ele é show, adoro. E depois dele a gente tem o Tiago Fernandes, né, que é psiquiatra. Que é de casa, aqui, né? Vai exatamente, excelente. Mais um de casa, né? Isso, que bom. Exatamente. Prestigiando os excelentes profissionais da cidade. Exatamente, porque assim, Tiago, ele é show, né? Então ele não poderia faltar nessa jornada, porque ele vai abrilhantar muito junto a todos, né? Mas ele é uma grande referência que, inclusive, na jornada foi o primeiro a ser escolhido, né? Então, sim, assim, por conta da referência que ele é para mim e para a cidade, para a região. Verdade. Né? Então, assim, ele vai também abrilhantar muito. E aí, terminando ele, a gente vem com a Karina Okajima, né? A Karina Okajima é uma grande especialista em suicídio, que inclusive eu sou da segunda turma dela, né? Então, enquanto suicidologista aqui no estado de Pernambuco. Você foi formada por ela? Por ela. Que legal. Isso, eu fui formada por ela. E assim, que orgulho ela vai ter dessa cria, né? Exatamente. E aí, assim, eu adoro a Karina pela sensibilidade dela, porque assim, quando eu digo que ela é suicidologista, ela não vai trazer aquela palestra sobre morte, de uma forma pesada. Não, ela vai trazer a vida, né? Mas na vida ela também traz as questões da morte, inclusive ela traz esse lugar de como a gente deve viver, né? Porque morrer um dia a gente vai, né? Mas assim, tudo no seu tempo. Do intervalo, o que é que a gente pode fazer nesse intervalo, né? Exatamente, e ela é uma palestrante que ela só dá, as palestras dela são descalça. Ela só faz palestra descalça porque ela gosta de sentir, de viver. E assim, ela é um amor. Karina é uma inspiração para mim, né? E aí, após a Karina, a gente entra
e finalizando aí o evento com o Alexandre Coimbra, né, que é outro fantástico, né, muito sensível, que também traz assim um dos livros do Alexandre, o da ansiedade merece um abraço. Então ele vai trazer essa questão assim da ansiedade não como dor, sofrimento, mas ele vai trazer como abraçar assim a ansiedade, a esperança a gente planta, né? E assim tudo voltado, né? Para essa sensibilidade, né? Inclusive, ele coloca em um dos vídeos, no vídeo que ele manda para a gente, que ele tinha um desejo de conhecer Arco Verde. Tá vendo? Né? E aí ele disse assim, chegou a hora, né? Chegou a hora de conhecer. Que bom. E ele faz questão de dizer que não vai perder um minuto do evento, que vai estar aqui desde o dia 15 para participar de tudo. E ele vai fazer um fechamento assim, que conhecendo o Alexandre, né? Algumas pessoas podem conhecer ele só pela dinâmica da psicologia, mas ele foi um dos psicólogos de Fátima Bernardes, né? Lá do encontro. Do encontro. Então, ele sempre estava ali, né? Então, sempre dando a sua participação fantástica, como ele sempre faz. E aí ele vem abrilhantar e finalizar o evento. A cereja do bolo. É o grande finale da jornada. Exatamente. A gente vai voltar a falar da jornada, mas daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem. Qualidade que faz diferença na sua saúde. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta a mais um bloco do programa Saúde em Evidência e eu quero que você agora que está em casa, prestando atenção nesse programa, entendendo um pouco mais sobre saúde mental. Há quanto tempo nós ouvimos falar em doenças mentais? E hoje nós falamos e enfatizamos saúde mental. No primeiro bloco, a doutora Fernanda falou sobre a admiração dela a tanta poesia, a tanta especificidade da pessoa de Braulio Bessa. E eu quero abrir esse bloco com uma poesia que eu sei que por muito tempo esteve escrito nas paredes do consultório de doutora Fernanda. O nome é A Corrida da Vida, de Braulio Bessa. Na corrida desta vida é preciso entender que você vai rastejar, que você vai cair, vai sofrer. E a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho. E vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partiu o coração. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro
que você enxerga a direção. Aprenda quando chorar e quando sentir saudade. Aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom. Aprenda até o bom. Aprenda até que o bom vai aprender com a maldade. Aprender a desviar das pedras é ingratidão, dos buracos da inveja, das curvas da solidão, expandindo o pensamento, fazendo do sofrimento a sua maior lição. Sem parar de aprender a aproveitar cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada silenciando o rancor. Experimente o mundo, prove todo o sabor, sinta o mar, o céu, a terra, sinta o frio e o calor. Sinta a sua caminhada e dê sempre uma parada pelo caminho que você for. Pare, não tenha pressa. Não carece acelerar. A vida já é tão curta e é preciso aproveitar essa estranha corrida, que a chegada é a partida e ninguém pode evitar. Por isso é que o caminho tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim, lá na chegada, onde o M é evidente, é que a gente percebe que foi tudo de repente e aprende na despedida que o sentido da vida é sempre seguir em frente. Que coisa linda. Sim, é exatamente essa poesia, essa essência, nesse ambiente que você está gerando, que você está criando. Ela representa a jornada. Ela é a jornada. Ela sinaliza tudo, ela amplia. Se alguém quando pergunta, né, assim, o que é a jornada, né? Se eu pudesse, eu ia explicar só assim, com a poesia dele. Mas a jornada, ela vai ser exatamente isso. É a gente saber lidar com o todo. Nesse poema dele, ele traz justamente essa questão, né, do todo. Então, dos sentimentos bons, dos ruins, mas o que é que a gente pode fazer com os ruins, né, e não ficar preso a eles, e realmente cuidar, e realmente ampliar. Então, assim, a jornada vai ser um momento para que a gente possa realmente se conectar, né? Então, é isso, desse poema a grandes outros que vão estar por aqui. Que bom, a gente fica feliz em saber que Arco Verde vai estar sediando essa jornada, primeira de muitas jornadas de saúde mental. O subtítulo da sua chamada me chamou muita atenção, que diz: abordando a saúde mental de forma leve, cuidadosa e acessível para todos. Isso. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Sim. Quando a gente pensa, né, em saúde mental, querendo ou não, já vem um peso junto, né? Isso. E essa proposta da jornada de trazer a saúde mental nessa perspectiva de forma leve, fala um pouquinho para a gente sobre isso, doutora Fernanda, por favor. É justamente isso, porque assim, Catarina, a gente sabe que após a pandemia, a saúde mental ela ficou em evidência, né? Então, o que é que acontece? Só que, diante dos traumas da própria pandemia, e aí os quadros de ansiedade, depressão, tende a aumentar, né? Então, a gente fica muito na questão de diagnósticos, a gente fica muito nessa questão do sofrimento. Não é que a gente não vai olhar também para esse lado, mas essa situação, essa questão, já é algo que a gente vê todo dia. Então, a gente precisa fazer um outro caminho. E esse outro caminho é trazer essa leveza. Então, eu quero que a saúde mental seja enxergada de maneira leve, né, com esse cuidado e acessível para todos. E aí, por isso que o evento, ele amplia para o público em geral. Porque eu quero que, assim, aquela pessoa que não é profissional, que está ali, eita, vi a jornada, vou participar, vá, porque você vai ser acolhido, você vai ser recebido e você não vai se arrepender. Pode ser que tenha em casa alguém pensando assim, não, jornada de saúde mental não tem nada a ver comigo. Tem ou não tem, doutora Fernanda? Tem, essa tem.
essa jornada, ela tem sim. Em outros, quando é aquela questão mais técnica, realmente eu vou lá para um congresso de psicologia, eu vi sobre isso, mas não. Mas essa jornada, sim, essa jornada é para todos. Essa jornada é para você se conectar e viver, assim, a sensibilidade que existe dentro de você. Perfeito. Doutora Fernanda, eu gostaria que a gente chamasse a atenção das pessoas, né? Como eu disse, a gente está no primeiro sábado de abril. A gente está falando lá na jornada em agosto e parece um intervalo muito grande, mas não é, sobretudo quando a gente está falando de inscrições. Exato. Então tem pouquíssimas inscrições disponíveis. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, chamasse, faça um chamamento aí para quem está em casa, para que não perca, porque não teremos exceção, não serão abertas outras vagas. Não. O evento ele será realizado para 1.000 pessoas. Mas hoje a gente só tem 420, né? Então a gente tem, porque assim, existem instituições públicas, privadas, que comprem grande quantidade. Então, o primeiro lote ele fechou em menos de 30 dias, né? Hoje a gente está no segundo lote, mas vai ser fechado agora, porque houve uma grande compra agora, então o segundo lote fecha. Eu acredito que a gente já está lançando o terceiro lote na segunda-feira. E já encerra aí, né? Já deve encerrar no terceiro lote. Eu acho que encerra no terceiro lote. Eu acredito muito assim, porque tem muitas pessoas que, por ver que o evento é em agosto, e uma coisa que eu deixo bem claro, assim, o porquê que eu botei? Porque eu sou muito organizada, só sei fazer as coisas com muita tranquilidade, até porque eu não sei fazer nada de qualquer jeito. Vai ser um evento diferenciado em todos os sentidos. Então, por ter esse diferencial, eu preciso de tempo. Me conhecendo, eu sei que eu só sei fazer as coisas com margem de tempo para que eu possa colocar tudo aquilo que eu desejo. Então, muitas pessoas acham assim, mas é em agosto, eu deixo para comprar depois. Existe a questão assim, a escolha de comprar mais próximo pode, agora assim, existem os riscos, né? Primeiro, das mudanças de lote, porque mudam os valores, né? Como também a questão de não ter vagas. Então, a gente abriu no dia 15 de fevereiro, né? E hoje, né, 5 de abril, já estamos fechando aí, mais ou menos, eu acredito que a gente fecha já hoje, dia 5, o segundo lote, e na próxima semana a gente se organiza para o terceiro lote, que acho que o terceiro lote vai ser fechado também muito rápido, porque a gente só tem 420 vagas. Então, são 1.000 vagas, uma super estrutura que está sendo montada e pessoas do entorno, né, pessoas até de mais distante que estão vindo para a jornada, então não perde a oportunidade. Qual seria o caminho? Qual o melhor caminho? É o Instagram para as pessoas comprarem o ingresso? Isso. Quer falar um pouquinho sobre isso? É só sinaliza para você que está em casa, já pega a caneta ou já pega o celular e já acessa para que você já faça a sua compra agora. Qual é o Instagram? A gente tem o Instagram, que é o Consultoria Mente e Saber, e lá tem o linkzinho que vai para o WhatsApp e vocês vão ser atendidos por uma equipe que vai fazer todo o processo da inscrição. Você já preenche a ficha e que vai automaticamente lá para a nossa plataforma, e aí o administrativo vai entrar em contato já para fazer o processo de pagamento. Então, o Instagram, Consultoria Mente e Saber. Já entra agora, já faz a tua compra, já vai conversar com o pessoal da consultoria lá no WhatsApp e não fica de fora. Daqui a pouquinho a gente vou para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente chama o último bloco de hoje. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares.
Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência. Doutora Fernanda, não é simples montar uma superestrutura com capacidade técnica para receber 1.000 pessoas como participantes, né? Fora toda uma equipe que está ali. A gente sabe que certamente você encontrou muitos desafios para realizar esse grande evento, essa jornada em Arco Verde. E a gente sabe também que você tem capacidade, e seria até mais fácil, inclusive, de fazer essa jornada em qualquer outro lugar, exemplo de São Paulo, já que os palestrantes, eles estão todos meio que por ali, né? Sim. Naquele grande centro. Trazer essa jornada para Arco Verde, para a sua cidade natal, certamente tem um impacto muito forte nas suas tomadas de decisões, porque ficou, claro, que onerou, claro que ficou mais desafiador, mas esse processo de escolha, tudo na nossa vida é um processo de escolha. E esse foi mais um processo de escolha para você. Sim. Como foi esse processo de escolha? Não, vai ser em Arco Verde. Catarina, eu tenho muito orgulho de Arco Verde, né? É a minha cidade natal. É assim, é tudo que, e principalmente quem eu sou aqui em Arco Verde, né? Eu me construí aqui, né, diante do que é um spoiler, né, do que vocês vão ver lá no evento, que é a minha história de vida. Então, de onde eu vim, né? Então, foi Arco Verde que me fez crescer, foi Arco Verde que me inspirou a seguir em frente, né, diante de tantos desafios. Então, eu não queria e não poderia fazer em outro lugar. Inclusive, quando a gente estava procurando o espaço, vinham algumas indicações assim, poderia fazer aqui próximo de Arco Verde, num local que daria a quantidade de pessoas. Assim, não, gente, eu quero dentro de Arco Verde, eu quero que seja dentro, porque eu tenho o maior prazer de, inclusive, trazer esses palestrantes para ver a força do sertão, a força que Arco Verde tem, a força do Nordeste, sabe? Então, eu queria aqui dentro, né? Eu quero que eles conheçam Arco Verde, eu quero que eles saiam daqui com a referência do maior evento de Arco Verde, né? Assim, porque até por eles terem experiência já de estarem em grandes palestras, em grandes cidades, eu quero que eles saiam e digam assim, olha, eu fui palestrante em uma jornada de saúde mental em Arco Verde, né? Assim, que mostrou, né, que era capaz de fazer muito mais do que eles mesmos imaginam, porque eu tenho certeza que os palestrantes não têm ideia da estrutura do evento. Vão ser surpreendidos. Eu tenho certeza que eles vão ser surpreendidos, certeza, certeza. Porque, assim, até pela dinâmica que eu observo, às vezes a forma, os locais de palestra, então, o que eles vão ver aqui, a dinâmica que a jornada tem, eu tenho certeza que eles mesmos vão se encantar com a estrutura que está sendo realizada, porque vai ficar muito bonito. E aí, muito provavelmente, né, você pode estar pensando em casa, Arco Verde, por muitos e muitos anos, né, vem se solidificando, né, pelas festas, principalmente de São João. Mas agora nós estamos na iminência de nos tornar referência também em jornadas de saúde mental. Isso. Na jornada de saúde mental. Então, quais são os teus planos, se é que você já pode falar, né? Eu cutucando aqui já a doutora Fernanda. Você ainda nem realizou, né? Nem pariu esse filho que você está gestando, que é a primeira jornada de saúde mental. Mas, claro que eu já vou perguntar o que é que você pensa quando você olha para essa primeira jornada.
que é o seu primeiro passo. Como é que você se enxerga nas próximas jornadas, nos próximos anos? Catarina, sem dúvidas, a jornada ela vai ser referência sim, em Arco Verde, porque eu pretendo seguir o mês de agosto de todos os anos, vai ter a jornada de saúde mental. Então vamos ter a primeira, e aí vai seguir segunda jornada, terceira jornada, e segue o caminho aí. Arco Verde vai ter essa referência de ser da jornada que foi construída aqui e que vai ampliar cada vez mais. Então, inclusive, nós já temos as datas de agosto do próximo ano. Então, no próximo ano já temos as datas, já temos alguns palestrantes que eu já estou entrando em contato para trazer. Um deles é o Cortella, né, porque adoro Cortella. O outro é o Karnal, né? Então, já estou entrando aí, articulando, entrando em contato com as empresas de palestras que fazem esses contratos deles, vendo questão de data, até porque eles, geralmente, assim, eles já têm o próximo ano todo já preenchido. Então, a gente tem que fazer isso com antecedência. Então, assim, uma das minhas ideias é que na próxima jornada eu traga o Karnal, eu traga o Cortella, eu traga a Ana Beatriz Barbosa, eu queria ter trazido ela nesse. Mas, assim, a data dela não estava batendo com a data que a gente tinha escolhido. Então, todos os outros palestrantes podiam, mas ela não estava com vaga para esse dia. Então, eu disse não. Então, Ana vai vir em outro lugar, em outro momento. Né? Então, Ana Beatriz Barbosa também, o Rossandro, né, que eu também queria ter trazido, mas as vagas também não tinha dentro da data que eu precisava. Então, eu já estou começando agora a já sinalizar para eles que eu gostaria, né, de tê-los aqui na jornada do próximo ano. Então, acho que o Karnal, o Cortella, o Rossandro, a Ana Beatriz Barbosa, dando tudo certo, eles vão estar aqui. Então, só gigantes aí da saúde mental para enriquecer e enaltecer a importância da gente estar falando de um tema tão sensível e tão importante, dentro de uma perspectiva absolutamente nova, né, doutora Fernanda? A gente vai se destituir de todo aquele protocolo clínico para falar de uma forma muito simples, que toda e qualquer pessoa vai entender o que está sendo falado ali. Com certeza, com certeza. E eu acredito muito no retorno emocional que cada pessoa que estiver ali vai ter. Sem dúvidas. Porque vai ser, eu garanto que vai ser um evento para marcar a vida de cada um de nós. Isso eu garanto. Olha, eu costumo dizer que tudo que eu faço e eu garanto que aquilo que eu estou fazendo vai acontecer, né? Eu dou a minha palavra de que esse evento vai ser o maior que a região aqui já teve. Assim, na verdade, nesse estilo só tem esse, né? Nunca tivemos um evento dessa forma, não. Esse é o primeiro. Então, vamos embora porque tem muita coisa aí, né? Tem muita coisa, vai ser muito lindo. Muito lindo. Eu já estou visualizando, não sei você em casa, sou muito visual, já fico imaginando e desejando, né? Eu creio que você que está em casa também já está não só visualizando o evento, todas as emoções, né? A gente vai passar ali o quê? Picos de emoções diferentes, né? Vamos acessar muitas emoções e fica aí o convite para você, mas eu gostaria que você usasse esses últimos minutos aqui do programa. Infelizmente está acabando um tema tão gostoso de falar. Eu gostaria que você utilizasse esses últimos minutos, doutora Fernanda, primeiro lhe agradecer pela presença, sabendo que estaremos lá junto com você, vivenciando, né, experimentando dessa primeira jornada e fazendo com que essa jornada ela tenha a visibilidade que ela merece. Gostaria que você aproveitasse esse tempo aí para falar com as pessoas que estão em casa e que nos assistem aqui pela TV Nova, pela TV Cultura, pela TV LW também, tanto no Instagram quanto no YouTube, nas redes sociais e na TV aberta, para convidar essas pessoas e também para sensibilizar. Eu sei que você já está bem sensível a essa jornada, mas aproveita esse tempo, o tempo é todo seu. Muito obrigada.
Bom, eu que agradeço, né, pela a oportunidade de falar dessa temática tão importante e tão diferencial também, né? Assim, é um outro contexto, é um outro viés, sabe assim, falar da jornada me enche de tantos sentimentos bons que eu não consigo expressar cada um deles, sabe? Mas o que eu coloco para vocês é que, assim, participem, né? Participem desse momento, estejam disponíveis a entrar em contato com as suas emoções, a viver essa leveza, esse cuidado, né? A ser acessível, né? a todos esses sentimentos que percorrem aqui dentro da gente. Então, você vai ter a oportunidade de viver também esse contato com o outro, né, que também vai estar ali emocionado, que também vai estar ali com uma mistura de sentimentos, né? Então, corre que as inscrições estão acabando, viu? Quando eu digo que tem 420, eu já digo que estão acabando, porque, como eu estou colocando, estão sendo compradas em grandes quantidades. Então, eu acredito que até o final de abril as vagas vão estar esgotadas e não tem possibilidade de aumentar o número de vagas por conta do espaço. Nós não temos um espaço ainda assim que possa ampliar a quantidade de vagas, sabe, Catarina? Porque se pudesse, a gente com certeza faria. Mas, como só temos 420, corre, porque eu tenho certeza que até final de abril não tem mais não. Vamos só relembrar o Instagram, você que está aí em casa e ainda não entrou, Consultoria Mente e Saber. Consultoria Mente e Saber. Então já segue agora, já tira todas as suas dúvidas e já faz a tua inscrição. Sábado que vem, encontro marcado aqui comigo, pontualmente às 10 horas. Muito obrigada por hoje e até semana que vem. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções.